Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um programa Consolares, uma realização aqui do Centro Espírita Consolador, aqui no Gás de João Pessoa. E aí, tudo bem com vocês? Então, aqui, fazia tempo que eu não passava por aqui, um prazer imenso para ter essa conversa hoje. E para não esquecer, a gente já vai lá e dá aquele like no vídeo, aproveita, já curte, compartilha, se inscreve. Ativa o sininho lá, que assim que entrar a notificação, você já vai estar sabendo que tem vídeo novo aqui pra gente. Então vai lá, aproveita, curte, compartilha e se inscreve. Aí, aproveita, vai nas nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram dos Consolador JPA, a gente tem o nosso site também com todas as informações e aqui o nosso canal do YouTube, onde você encontra sempre os nossos vídeos disponíveis. Então aproveita e já dá uma acessada depois que você terminar de assistir o nosso programa hoje. Não perde, tá certo? E para a nossa conversa de hoje, um tema que eu acredito que muita gente já fez essa pergunta para si mesmo. O sentido da vida. Qual o sentido da vida? E para falar sobre esse tema com a gente, fazer essa conversa bacana, à luz do Espiritismo, a gente vai receber aqui com muita alegria o Paulo Iocanã, que ele vem lá da Federação Espírita Paraibana. Paulo, seja muito bem-vindo. Gratidão recebê-lo. Oi, Manu, obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar podendo participar mais uma vez do Consolares, né? E que a gente possa ter uma conversa que faça também sentido para as pessoas, né? E que possa tocar os corações da melhor forma possível. Com certeza. E é como eu estava dizendo aqui no comecinho, né? O sentido da vida. Por que estamos aqui, né? A vida. O que será que a gente pode pensar sobre isso? E como é que a doutrina espírita nos traz esclarecimentos, né? Porque a gente sabe que é uma pergunta até filosófica, né? Sim, na verdade, sempre são três perguntas que sempre fizeram parte, né, das grandes questões filosóficas, que são exatamente a nossa origem, de onde a gente veio, para onde a gente vai e o que aqui fazemos, né? E essas questões, elas são realmente assim cruciais para que possamos tirar melhor proveito, porque eu comparo a um jogo. A coisa mais importante para você jogar um jogo é saber a regra daquele jogo, né? É claro que a nossa vida não é um jogo, mas ela tem as suas regras, né? Existem propósitos maiores, né? Existe um planejamento, e é preciso que a gente saiba, né, do que nós fazemos parte, para que a gente, então, né, se aperceba e consiga dar um direcionamento que seja favorável, evidentemente, a nós mesmos, né? Uhum. E nisso está em jogo a nossa própria felicidade, né? Então a gente precisa saber. E aí, né, com a chegada da doutrina espírita, né, quando aquelas mentes extracorpóreas se manifestam, né, e começam então a trazer algumas informações, muitas aliás, então a gente começa a ter uma notícia, né, um ensinamento, que também, como a gente sempre diz, que é um ensinamento que é importante para todas as pessoas, né? Por isso que o espiritismo ele não pertence aos espíritas, ele pertence à humanidade, né? Todos Uhum. nós faremos, por exemplo, uma viagem que se dá através do fenômeno biológico da morte do corpo físico, né? E aí a Sim. pergunta é: para onde a gente vai? Então, saber disso, saber o destino, saber o que nos aguarda, né? Saber o que é que eu devo colocar na minha mala de viagem para essa viagem Uhum. fazer é fundamental. Então, por isso que a doutrina espírita ela é tão assim
tão importante, né? Não como uma doutrina, meu Deus, eu faço parte da doutrina, não é isso, né? Mas é porque é uma ferramenta que a espiritualidade maior, né, tem utilizado para esclarecer nós aqui que estamos encarnados. Pois é, porque eu fico sempre, a gente sempre se coloca assim, né? Onde a gente ainda não tem esclarecimento maior sobre a doutrina, muitos de nós somos informados de uma única existência, né? Uhum, Você nasceu. A única certeza que a gente tem na vida, já diz minha mãe, né? É que a gente vai morrer. É a única uhum, certeza. Então a gente fica, né? Eu tenho uma existência, só uma. Então, assim, vai dar tempo eu fazer tanta coisa. Meu Deus, mas o que eu preciso fazer? Assim, para onde eu vou? E muitas vezes nesse mundo tão louco que a gente vive, né? De tantas cobranças, é tanta coisa nos nossos ombros que a gente realmente perde o norte, né? E tipo, meu Deus, eu tô aqui para quê? Né? uhum. Porque o ser humano ele necessita ter algumas certezas na vida, né? Até para a gente ter uma tranquilidade para passar os nossos dias, né? Isso. E Sim. aí a gente acaba se perguntando, mas será que tem aquele meme? Será que minha vida é só atender ligação com o DDD de São Paulo, pagar boleto e acordar cedo para trabalhar? Será que é só isso? Né? Uhum. Bom, certamente que não, né? Assim, mas o que eu acho interessante é a gente raciocinar, né? Porque quando o Mestre Jesus esteve entre nós, né? E nós vivemos num país eminentemente cristão, né? Embora a doutrina espírita ela venha nos trazer que Jesus, né, ele é o nosso governador planetário, né? Portanto, todas as seitas, todos os grandes missionários, né, seja do Ocidente, seja do Oriente, fazem parte dessa equipe do Mestre, de Jesus. Né? Nenhum de Uhum. nós é órfão, nenhum de nós está abandonado. Mas ele vem nos trazer a mensagem do Pai amoroso. Inclusive, a palavra que ele utiliza lá no hebraico, né, é aquela palavra mais carinhosa de paizinho, né? Aqui no Nordeste, painho, né? Enfim, Ai, é meu. um nome, É. né, de quem tem uma intimidade, né, com a sua criação, né? E que zela por nós e que estabeleceu suas leis, né, para a nossa felicidade, né? Sendo que na sua lei, evidentemente, nós precisamos ter o mérito das conquistas, né? Da Uhum. mesma forma como nós educamos nossos filhos, né, a gente espera que a gente não vai fazer tudo por eles, a gente espera dar uma base para que eles possam então se desenvolver e ter o mérito das suas conquistas, né? Assim funciona Uhum. também a paternidade divina para conosco. Bom, quando um filho nosso, né, qualquer pessoa, tem alguns tipos de problemas, por exemplo, uma doença grave, né, que o afastou da escola. Então ele não conseguiu concluir aquele ano letivo. Ele precisa repetir de ano. Hum. Não faria sentido nós negarmos aos nossos filhos essa possibilidade, né, de poder repetir o ano, ou mesmo por negligência, por falta de estudo, tal, não conseguiu as notas suficientes para poder passar. Né? Então ele vai ter uma nova oportunidade e, claro, vai ter um certo sofrimento, porque aqueles amiguinhos dele passaram e ele agora está com o Hum. pessoal de idade mais nova, tal, né? Tem um desconforto, mas que é consequência daquilo que ele, muitas das vezes, escolheu mesmo. Né? Então, a gente vai dando as possibilidades, né, as alternativas para os nossos filhos. Né? Não faria sentido a gente dizer, não, já que você repetiu, pronto, você não vai mais estudar, você agora vai ficar sem nenhum estudo. Então, da mesma forma, a gente ter todo o conhecimento, né, e também desenvolver todas as virtudes numa única existência não é possível. Então, os espíritos vêm nos trazer que nós somos seres imortais, que
provisoriamente, transitoriamente, a gente ocupa um corpo físico, né, para se manifestar na matéria, e essa manifestação na matéria tem o objetivo de nós nos desenvolvermos, de nós progredirmos, de conhecermos, né, a ciência do universo, pouco a pouco, e desenvolvermos as virtudes, culminando, né, no amor, digamos assim, com A maiúsculo, no sentido de sabermos nos doar Sim. plenamente, sem querer nada em troca. Né? Então, a Uhum. reencarnação, né, essas idas e vindas, elas são as classes, as séries, né, que o Pai A amoroso, gente faz. né, vai nos dando essas oportunidades, o que isso condiz com esse amor. Né? Porque se nós pensarmos na possibilidade única, na oportunidade única, e se não bem aproveitada, você teria que ter um castigo eterno, né? Uhum. O que dá, inclusive, uma lei muito pior do que a lei humana, né? É. Porque assim, Manu, todo crime, delito que a gente comete, né, ele tem um tempo, ele é previsto no Código Penal um tempo É. de pena, né? Aí eu fico perguntando, Uhum. poxa vida, que crime eu posso cometer que justifique uma pena eterna? Né? O Código Uhum. Penal severo, muito severo. Então, não faz sentido, né, ter essas questões da nossa sorte estar sendo lançada por uma única existência. Né? É, e até uma forma cruel, né, de ver Deus, né? Assim, Muito cruel. a gente, porque você fica realmente sem, não tem nem como mensurar e até no nosso nível intelectual, né, que dentro do planeta que a gente habita, realmente a gente não consegue conceber essa ideia, né? Sempre fica uma lacuna mesmo de entendimento. Aí, vindo a partir dessa ideia, né? Pronto, Deus, então, ele está dando uma oportunidade nova. Somos espíritos milenares, imortais. Estamos ocupando um corpo nesse momento, né? Que é essa encarnação, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Uhum. Aí é aí onde a gente começa a pensar, meu Deus, que lições são essas que a gente tem que aprender, que essa oportunidade que está sendo dada para a gente vai fazer sentido, né? Verdade. Bom, se nós pegarmos o Evangelho, os Evangelhos que falam, né, sobre Jesus, que é essa figura que, pelo menos para nós ocidentais, né, dividiu o tempo, né, antes e depois dele, Uhum. que é a figura mais lida, estudada, comentada, né, e que de fato ele teve ele é mais comentado, acredito eu, exatamente não por aquilo que viram ou que ele tenha dito, mas aquilo que ele exemplificou, né, da forma que ele viveu. Né? O exemplo realmente ele arrasta, né? Ele é Uhum. muito diferente. Então, Jesus ele vem dizer que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aliás, isso não foi nem uma novidade que ele trouxe, isso já estava no que a gente chama de Antigo Testamento. Né? Uhum. Mas ele traz uma novidade, que é o amar os vossos inimigos. Né? Ele faz Uhum. algumas correções, ele diz lá, ouviste o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo, ele, então, dá umas correções de rumo, né, para as pessoas, e no final, ele diz, um novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis, né, uns aos outros. Né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E ele Uhum. deixa claro, porque assim, o amor, a palavra amor é uma palavra que tem múltiplo sentido. Né? E aí Uhum. então você poderia perguntar, poxa, mas como é que é esse amor, né, que Jesus está dizendo? Né? Amai-vos uns aos outros. Como? Aí ele diz, como eu vos amei. Né? Então,
ele dá como paradigma de amor a exemplificação dele. Bom, esse é um desafio enorme, porque, por exemplo, eu, Paulo, eu posso dizer, né, que eu não posso ser ainda reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus, porque eu não consigo amar como ele amou. Né? Claro que a gente vai, pouco a pouco, né, tentando buscar, se corrigir, tropeça, dá uma topada, levanta, né? E a gente vai nesse processo todo. Uhum. Então, a gente precisa entender que o nosso grande desafio é aprender a amar. Né? E aí, pegando Jesus como exemplo, é um amor que ele é suficiente eu amar, sem precisar ter nada em troca. A Uhum. plenitude já é o amor que eu dou. É isso que me preenche. Né? Isso, claro, quando eu aprender a fazer isso, mas é um amor doação. Sim, Né? Porque sempre sim. que a gente depender de algo externo a nós mesmos para sermos felizes, nós corremos riscos. Porque Isso. a gente não tem ingerência, não tem domínio daquilo que está exterior a gente. Né? Eu não posso pensar em casar com alguém, eu preciso casar com fulano, ele precisa me fazer feliz. Né? É um grande equívoco, né? Ai, Da nossa parte. Então, a gente precisa verdade. aprender a amar. Né? Agora, claro que o amor é um sentimento, né? É algo muito refinado. Eu não consigo chegar a esse ponto se eu, primeiro, não respeitar, se eu não admirar, entende? Então, tem vários Sim. passos, né? Tem várias questões que eu preciso consolidar em mim mesmo enquanto virtudes, né? A paciência, né? E por aí vai, para que eu verdadeiramente ame, né? E eu só vou É. conseguir amar, né? Assim, verdadeiramente, penso eu, quando eu tiver total domínio sobre mim mesmo, sobre as minhas emoções, né? Jesus, Hum. como espírito crístico, né? Ele, por mais que a gente pudesse ainda é, 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 machucá-lo, né? Ofendê-lo, ele não perderia 1 milímetro sequer da sua serenidade, do seu amor por nós. Né? É como a gente, como uma criancinha, um bebê recém-nascido, né? Que faz cocô, faz Hum. xixi, enfim, ali, e a gente está ali compreendendo exatamente todas aquelas questões que aquela criança faz, porque ela não tem ainda o quê? Noção, né? Ela não tem que Entendimento. responder por aquilo que ela faz. Jesus olha para a gente da mesma forma, nós somos bebezinhos ainda, né? Que não sabem o que faz. Aprendendo. É Exatamente. porque a gente usa muito o amor, como você falou, como barganha, Sim, né? demais. Exato. A Moeda de gente troca. usar ainda o amor como barganha, eu acho que também é a grande questão, porque a gente sempre atrela, como você falou, a felicidade a alguém ou a algo. A felicidade plena, a gente sabe que nesse planeta é um pouco complicado acontecer, né? Que estamos Aham. num planeta de provas e expiações. Então, assim, a gente ainda tem muito que aprender, como você falou. E pensando nisso, nesse exemplo do Cristo, né? Que ele vem exatamente para exemplificar a caminhada, né? Como ele diz, né? Eu venci o mundo, então vocês também podem. Mas não Sim. é vencer o mundo, né? Levar o mundo nas costas, aquela coisa toda. Mas todas essas situações que a gente vai vivenciando para a gente se melhorar. Aí é onde eu te pergunto, então, essas virtudes que a gente tem que adquirir vai passar também para essa transformação moral, né? Essa questão do autoconhecimento, Uhum. primeiro, né? Sim. Autoconhecer-se para saber, né, como sou, os meus limites, né, minhas virtudes e o que eu ainda preciso. E isso para acontecer precisa que eu também passe por uma reforma, não é isso? Bom, essa questão que você colocou do autoconhecimento, ela é a coisa mais importante que existe, né? E quem nos acompanha aí vai poder, se já leu, se não leu, leia, se já leu, releia, né? A questão 919 de O Livro dos Espíritos, que fala do autoconhecimento.
Essa é a questão mais importante que tem de fato. Por quê? Porque nós precisamos nos ocupar de nós mesmos. A gente ainda vive muito preocupado com os outros, né? E nós não conseguimos mudar os outros, né? A gente não consegue. Claro, eu posso influenciar uma outra pessoa, e influencio, assim como sou influenciado, mas a mudança ela requer a minha decisão ou a decisão individual da pessoa, né? Uhum. Então, eu preciso fazer um diagnóstico de mim, né? E aí Santo Agostinho, na resposta que ele dá na questão 919A, vai dar o passo a passo, né? Essa é uma questão importantíssima, porque Kardec ele vai pedir qual o meio prático, né? Ou seja, não é teoria, é o meio prático mais eficaz. Ou seja, qual é aquele meio que, se eu utilizar, ele vai alcançar o objetivo a que se pretende, né? Então, é uma questão, eu costumo dizer, é o bizu, né? Assim, é a dica maior que a gente poderia ter para encontrarmos a nossa felicidade, né? Então, o caminho é esse mesmo. Porque eu preciso desse diagnóstico, saber quais são as minhas carências, né? Para que eu Uhum. possa prestar atenção nas circunstâncias, né? Que vão acontecer. E sempre vão acontecer exatamente em cima daquilo que eu tenho carência, para que eu possa exercitar, né? Muitas vezes a gente reclama, né, do filho mais difícil, né, da esposa, do marido, do pai, enfim, das pessoas que se relacionam conosco, e a gente esquece que a gente pediu exatamente circunstâncias que testassem a nossa paciência, porque nós somos carentes disso, né? Quando alguém fala Uhum. assim, olha, esse menino hoje me fez perder a paciência, né? Na verdade, Ixi, nós não temos a paciência, a gente não pode perder o que a gente não tem, que não né? tem. O que acontece é Verdade. que eu sou paciente enquanto tudo está em ordem da forma que eu gosto que seja. Quando foge, aí eu perco a paciência. Na verdade, assim, quando foge, é que vem à tona aquilo que eu realmente sou, né? Ou seja, não sou paciente. Então, vem aquela pessoa um pouco mais difícil para me testar, para me exercitar, né? E eu vou ficando impaciente, né? Sem reconhecer que aquilo ali de fato é aquilo que eu preciso para poder eu melhorar, né? Exato. Então, a gente tem que entender, começar a entender. Isso é um processo. Não é um processo do dia para a noite. Uhum. Que as situações, as circunstâncias que nos acontecem, essas coisinhas pequenininhas, esse exemplo foi maravilhoso da criança pequena. Porque a gente acha que para a gente passar por uma prova tem que ser a prova, né? Aquela coisa. Mas são nessas pequenas coisinhas do dia a dia que aí vai testando exatamente o que a gente precisa melhorar, né? Paciência, benevolência, humildade, Sim, né? sim. Compaixão, que é a caridade, né? Esse tudo, porque aí quando a gente é tão mergulhado nesse mundo material, dessas necessidades imediatas, né, do corpo físico, muitas vezes, Uhum. que a gente esquece de cuidar da nossa parte espiritual, né? Essa partezinha que é tão importante e que eu acho que é o que acontece muito quando a gente começa a se perguntar: meu Deus, mas o que é que eu vou fazer da minha vida? Ah, minha vida não tem mais sentido? Não é porque a vida não tenha sentido. É porque você ainda não prestou atenção nisso aí que você está precisando trabalhar dentro de você, né? Sim, é claro que muitas pessoas, né, assim, e a pandemia que passamos recentemente, ela Nossa, agravou, né, os transtornos psicológicos, isso. as crises de ansiedade, depressão, né, as perdas físicas dos entes queridos, que muitos Sim. partiram, né, então foram muitos lutos diários, né, se acumulando tal, é, muita também discussão política, né, muitos embates entre familiares, entre Uhum. amigos, né, enfim, tudo isso são questões que vêm colocar a todos nós à prova, né, e precisamos estar atentos, né, a toda essa questão. Você falou, Manu, há pouco, né, que Verdade. Jesus venceu o mundo, né, quando ele falou, né, eu venci o mundo, né, e a proposta é essa mesmo, assim, a proposta é nós vivermos no mundo,
sem sermos do mundo. Porque a rigor, porque de fato nós não somos daqui. Aqui é transitório, aqui é passageiro. Entretanto, aqui é essencial para o meu crescimento. Né? Então, eu Uhum. venho para a matéria, eu enquanto espírito imortal, né? Essa persona, Paulo Iocanã, ela tem um prazo de validade. Eu não sou Paulo Iocanã, eu estou Paulo Iocanã. Né? Tem um prazo de Uhum. validade, esse corpo físico aqui ele vai deixar de existir, né? E eu vou retomar, retorno à pátria espiritual, né? E depois retorno um outro corpo feminino, negro, branco, amarelo, heterossexual, homossexual, transexual, né? Enfim. É. Então, inclusive, assim, é importante que o reencarnacionista ele preste atenção também no seguinte, que nenhum preconceito ele tem legitimidade para quem é reencarnacionista. Porque eu Sim. vou ocupar posições, corpos, né? Terei orientação sexual, enfim, identidade de gênero, outras várias, e já tive outras também. Né? Então, nós precisamos atentar para isso, porque precisamos ser coerentes com aquilo que a gente acredita. Né? Não é fácil, né? Porque, evidentemente, nós temos os nossos preconceitos, mas precisamos prestar atenção nisso e realmente lutar. Né? Então, eu vivo no mundo, mas tendo a consciência de que não sou dele, não pertenço a este mundo. E isso muda muito o nosso olhar, o nosso proceder, né? Faz com que eu faça uma reflexão. Poxa vida, eu não devo fazer tal coisa, né? Eu não devo pisar, né? Humilhar pessoas para conquistar certas coisas que são coisas transitórias, que eu jamais serei Uhum. proprietário efetivo. Eu sou eu sou eu usufruo, né? Das coisas que É, a gente tem. né? É o que tá, o que disponibiliza para a gente aprender a caminhar, né? Porque, assim, é outro entendimento que a doutrina traz para a gente, que eu acho que também facilita muito para a gente organizar a nossa caminhada. É que nada acontece por acaso, né? Nós precisamos passar por situações para que realmente a gente possa nos melhorar. E nem sempre, como você disse, vão ser coisas que eu posso dominar, que estarão, no meu controle. Que eu Uhum. acho que é uma coisa muito difícil para o ser humano quando as coisas saem do nosso controle, né? Como Sim. você falou, né? Que é o exemplo da paciência, é um exemplo muito bom. Então, lidar com essa questão que não estamos no total controle, mas que podemos agir, a nossa conduta pode se melhorar a partir dessas coisas que não controlamos, quando aprendemos a lidar, Uhum. né? Sim. Né? Por exemplo, um sentimento que é muito destrutivo para a pessoa e para as relações, que é o ciúme. Né? Uhum. Você não tem como você, por exemplo, exigir do outro algo, né? Assim, o comportamento, né? Por exemplo, a fidelidade, né? É algo que eu posso oferecer ao meu parceiro, à minha parceira, mas não é algo que eu possa exigir. Eu não tenho domínio no proceder do outro, mas eu tenho com relação a mim, né? E o Sim. ciúme, ele é muito assim destrutivo, porque ele faz com que eu vivencie na minha imaginação uma realidade, né, para mim, que não condiz muitas vezes com o que de fato o outro faz, né? Então, mas para a pessoa, ela vivencia aquilo. Então, eu preciso saber que eu não tenho o controle, portanto, não adianta eu alimentar em mim mesmo esse sentimento, né? Porque eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? Então, essa é uma questão também importante que você levanta, né? Que a gente precisa saber quais são as nossas limitações, né? Os nossos limites,
e focar naquilo que a gente pode fazer. E o que nós podemos fazer é sempre em relação a nós mesmos. Todo o evangelho, ele é um convite de autoanálise, nunca em relação ao outro, né? O orai e vigiai, ele é orar pelos outros e vigiar a nós mesmos, né? Mas muita gente quer fazer de orar por si e vigiar os outros. Então, aí isso complica, né? Um bocadinho. Isso muda. É, então, é porque é aquela história, né? O gramado do vizinho sempre é mais verde, né? A vida de Exato. fulaninho é tão mais fácil. A É, gente né? acaba caindo nessas armadilhas e que a caminhada é única, né? Então, somos indivíduos, temos nossas questões que a gente já vem trazendo de outros momentos, né? De Uhum. outras vidas, coisas que precisamos trabalhar. Então, eu acho que isso também é muito bom, é importante, né? Que a gente pare mais para falar do outro, para falarmos de nós, no sentido de que deixa eu organizar aqui a minha. Uhum. Se eu puder contribuir de forma positiva com alguém que me busque, beleza. Mas vamos nos organizar, porque realmente vigiar a vida do outro não é um caminho muito interessante, né? E com essas redes Uhum. sociais hoje em dia é mais Uhum. complicado ainda. Então, Paulo, assim, para a gente fechar esse raciocínio aqui, né? Que Sim. eu gostaria que você dissesse assim para a gente, à luz da doutrina, né? À luz da doutrina espírita, um- uma indicação, assim, uma trilha que a gente possa começar a vislumbrar que a vida é muito mais do que esse pedacinho que a gente está passando aqui na Terra. Bom, de fato, a, a notícia, né, a informação dos espíritos, né, assim, fazendo com que essa comunicabilidade, né, dos seres extracorpóreos para conosco, né, é, até mesmo os nossos sonhos, né, que muitas vezes a gente, com a emancipação do corpo durante o sono físico, né, quer dizer, eu, enquanto espírito imortal, me emancipo mais do corpo, né, e vou ter contatos com outros seres desencarnados e também encarnados, né, aqueles sonhos que são tão, parecem ser tão reais, mas são reais de fato. Demonstra para a gente que existe algo muito maior, né? Uma proposta de sentido da vida muito maior do que, como você falou no início, né? Que é você comer, dormir, fazer sexo, procriar, o quê, né? É muito mais do que isso. Né? É de fato a gente perceber, né, que a divindade está em nós, né, e também está no outro. Né? Portanto, a gente precisa respeitar tudo o que nos é oferecido, né, tudo que está ao nosso redor, a natureza, né, nós fazemos parte disso e precisamos respeitar para o nosso próprio bem. Né? Não é nem para. Nós vamos conseguir viver melhor, ser mais felizes se a gente conseguir atentar para isso. Né? E eu queria, se você permite, Manu, só citar que a gente está aí adentrando o mês de setembro, né? O Sim, setembro amarelo, verdade. né? Que é um mês que é dedicado, né? À prevenção do suicídio, né? À Uhum. conscientização desse problema, que é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É, e, salvo engano, começou aqui no Brasil em 2015, 2014 ou 2015, né, que é uma campanha muito importante, né, diferentemente do que muita gente pensa, de que você falar sobre o suicídio estimula as pessoas a tirarem a própria vida, não é verdade. Né? Claro que precisamos falar de forma responsável, de forma equilibrada. Né? Existe toda uma orientação da OMS com relação a como o jornalismo, a imprensa deve, né, tratar do assunto, mas o importante é que aquela história de que nunca ninguém voltou para contar, né, o que aconteceu, É. né,
as pessoas precisam conhecer realmente a doutrina espírita, né? Kardec, ele no livro O Céu e o Inferno, ele nos traz ali, salvo engano, nove casos, né, de suicidas, Uhum. né, que vem relatar as suas experiências, né? Então, o que eu só queria deixar aqui é o seguinte: nós realmente não conseguimos nos matar, né? Eu digo nos matar, nós enquanto espíritos imortais. A gente destrói o corpo físico, como a gente consegue rasgar uma roupa que a gente está usando, que a gente usou, né? Mas, claro, tudo traz consequência, né? Da mesma forma que quando eu como de forma exagerada doces, né? Eu tenho ali aquela minha dor de barriga, cólica, né? Enfim, mal-estar, Uhum. né? Aquilo ali não é castigo divino, é consequência do que eu fiz, né? Então, a quem nos assiste, né, e tem algum tipo de ideação suicida, né, é importante ela saber que ela não está só, né? É. Tem pessoas que a amam, né? Que ela busque ajuda, né? Ajuda psiquiátrica, psicológica, né? Não se deve abrir mão disso. Busque também ajuda espiritual, porque o ser ele é Importante. ele é holístico, né? É, e que ela possa efetivamente, sabe, através dessa rede de relacionamentos, né, de amigos, possa se restabelecer, né? A ideação Sim. suicida é algo que nenhum de nós está é, ileso, né? Isento, né? Isento, né, de ter, né? As circunstâncias. Não basta você saber que existe um mundo espiritual, que a vida continua, para que você não tire a própria vida, né? Então, assim, que as pessoas possam buscar ajuda, possam realmente se unir. Quem tem, né, um familiar que está no processo de depressão, né, que possa realmente estender a Uhum. mão, que possa compreender, né? Não é frescura, né? É uma doença real, É. difícil de se superar, mas não impossível, né? Claro, existe N gradações, né, de depressão, enfim, Sim. mas eu acho que é importante é isso, assim, porque a vida, esse sentido da vida, né, ele é fundamental para o nosso progresso espiritual, e nós tirarmos a própria vida vai ser um prejuízo a nós mesmos, principalmente, né? Evidentemente que eu também vou causar tristeza em várias outras pessoas, dor em outras tantas pessoas, É. isso causa, mas eu vou trazer mais prejuízo para mim mesmo. E aí eu queria, só para finalizar mesmo, Ok. né, dizer o seguinte, que os espíritos suicidas, né, que, claro, cada um tem uma história diferente. Não tem como você colocar numa equação a situação do espírito suicida ser igual a outra, não é. Toda ela é diferente, né? Mas existem três coisas que são comuns entre os espíritos, né, que vêm relatar suas experiências. A primeira é a decepção, porque eles se veem vivos, né? Destruídos, Uhum. mas não conseguem destruir-se, assim mesmo, a sua essência, né, o espírito. A segunda coisa é que a dor que eles sentem agora é maior, né? É. Porque é acrescido a dor moral, né? E o Uhum. terceiro passo, a terceira questão, eles dizem que se tivesse um pouco mais de resiliência, um pouco mais de paciência, né, a solução viria, né? Porque nós somos testados, né, as nossas forças, Sim. né? Então, que nós possamos nos unir, né, em preces, né, prestando mais atenção na pessoa que está do nosso lado, para dar aquele suporte, né, para conversar, É. né, para poder a pessoa se abrir, não tenha medo de conversar e perguntar se a pessoa pensa em tirar a própria vida. Muitas vezes aquilo vai ser a abertura que ela estava esperando para poder desabafar de alguma forma, né? Então, o sentido da vida, né, é esse, é da gente aqui permanecer, é a gente fazer com que a morte ela possa acontecer
de uma forma que não seja, que não tenha a nossa contribuição, né, direta ou indireta, né? E que a gente aproveite cada minuto que a gente passa aqui, né, para realmente aprender a amar. Né? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente já não estava mais aqui, né? Mas aqui estamos. É, Que a gente possa realmente, entendendo mais esse sentido da vida, a gente possa, então, jogar o jogo, né, de uma forma mais efetiva, né, com mais eficácia. é verdade. É nos acolher e acolher o outro, né? Amar Exato, o próximo como a si mesmo. verdade. Então, Paulo, assim, a gente agradece imensamente essa conversa bacana. O tempo passa rapidinho, né? Quando a Verdade. conversa é boa, esclarecedora. Até Mas, chorou, assim, né? gratidão, gratidão. O Consolador Eu que agradece agradeço. imensamente. Agradeço, amiga. Até a próxima, se Deus quiser. É, e pessoal, ó, deixo aqui um abraço para todos e todas. Aproveitem, escutem esse programa com o coração aberto, que foi muito bacana. Então, um abraço em todos e até mais. Tchau.